14 de março de 2024, quinta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã, desta quinta-feira, meditarmos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos do 7 ao 14. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi, fizeram para si um bezerro de metal fundido, e inclinaram-se em adoração diante dele, e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor, seu Deus, dizendo: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto bastante conhecido por nós, esse texto, capítulo 32 do livro do Êxodo. Nós podemos colocar de maneira figurativa na pessoa de Moisés, a pessoa do próprio Cristo, né? O Pai dizendo a Cristo: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da escravidão do pecado. Olha só, meus queridos, Jesus veio ao mundo, ele que tipologicamente é o novo Moisés. Ele veio ao mundo para nos tirar da corrupção, né? Mas ele já nos tirou da corrupção. E sempre, ao longo de toda a nossa história, ele está a caminhar em direção de cada um de nós para nos resgatar. Olha só que interessante o texto. Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Ou seja, Moisés já tinha tirado o povo da escravidão. Ou seja, Jesus já tinha tirado o povo da escravidão. E o Pai está dizendo: vai, desce de novo, desce. Porque o teu povo que você libertou no alto da cruz, por meio do seu sangue, esse teu povo está corrompido novamente. Meus queridos, que bonita a espiritualidade desse texto. Belíssima. Nesse tempo da Quaresma, o Senhor quer vir novamente do alto céu nos abraçar e nos colocar num caminho de retidão, num caminho de conversão, num caminho de elevação espiritual e humana. Ele já nos presenteou com isso uma vez, quando nós fomos batizados. O batismo, para nós católicos,
não é simplesmente um rito que imita o gesto de Cristo. O batismo, efetivamente, ele é um banho espiritual. Acontece ali uma purificação da alma de todos os pecados. Não é somente um rito, uma ilustração visual, como os nossos irmãos protestantes assim creem. Não, no batismo eu me torno igreja e no batismo eu me purifico de toda a mancha do pecado. Acontece que depois do batismo, quantas vezes nós continuamos nos afastando de Deus? Aliás, minha gente, o sacramento da penitência, ele é como se fossem novos batismos que vão nos acompanhando ao longo da nossa vida até o fim dos nossos dias. Quando a gente se aproxima do sacramento da penitência, que é a confissão, no fundo nós somos batizados novamente, tal como o sangue de Cristo nos lava, o sangue de Cristo nos torna novos, né? Se nós pudéssemos tirar uma foto, né? Fazer uma ressonância da alma antes e depois do batismo, antes e depois de receber uma absolvição sacramental no sacramento da penitência, antes ou depois de nos confessarmos, né? Nós veríamos o quão eficaz é o sangue de Cristo a nos lavar, a nos purificar. E o tempo da quaresma é o tempo de fazer essa experiência. Por isso que o padre tem falado, ainda é tempo da quaresma, ainda há oportunidade, não deixe de se confessar, faça um bom exame de consciência. Você sabe que você, na sua vida passada, você cometeu pecados graves contra Deus, contra o próximo, né? Contra o seu estado de vida, o seu casamento, né? Contra a sua vida, a busca da santidade. Você sabe, vai lá diante do sacerdote e deixe tudo lá, fala, só fala o nome, só fala o que você fez, não precisa ficar contando história, só fala. Olha, eu sempre digo, 5 minutinhos, nós fazemos uma confissão muito bem feita. Passou disso, ou você está justificando o pecado, ou você está enrolando o padre, ou você está falando mal de alguém. É isso, minha gente. Né? Só ir lá e falar tal. Mas se prepare antes. Né? Na pessoa do sacerdote que está à tua frente, ali está Cristo, que mais uma vez veio das alturas da eternidade, do altos céus, para te visitar e te perdoar. É claro que Cristo faz isso como pelo instrumento do sacerdócio ministerial. Ele se utiliza das mãos consagradas do sacerdote, que é um homem frágil, mas é daquelas mãos que vai brotar de maneira transcendente, de maneira sobrenatural, um novo banho batismal. Olha que bonito. Meus queridos, Moisés ele desce o monte Sinai às pressas. Chegando lá, ele se toma de ira, igual Jesus fez há 2 domingos atrás, quando vai no templo de Jerusalém e o templo estava cheio de vendedores. Jesus faz uma corda, expulsa todo mundo. Moisés ele se encheu da mesma cólera de justiça. E ele desce doido, bravo, o Monte Sinai. E ele quebra os ídolos do povo que estava cultuando deuses falsos. Ele quebra aquelas imagens, ele quebra aqueles ídolos, aqueles bezerros de ouro. Ele quebra tudo e diz: vocês não podem trair o Deus verdadeiro. Você já sabe que isso não é Deus. A mesma coisa, Jesus vem dizer a nós: vocês já sabem o que não vos levam à vida. Deixe para trás, busque o sacramento da penitência e deixe para trás a vida nova, passe a levar uma vida diferente. Faz a experiência, leva uma vida diferente. É questão de experiência. E só eu posso experimentar por mim, ninguém pode fazê-lo. Esse tempo da quaresma, Deus está batendo na porta do nosso coração, meu e com certeza o seu, você, meu filho, minha filha que está me ouvindo.
Deus está batendo na porta do nosso coração dizendo: faz experiência, se lance, não resista mais. Venha ser uma pessoa nova junto comigo. Essa é a proposta que Deus nos faz nesse tempo da quaresma. No fundo, minha gente, de nós nos abandonarmos nele. Essa experiência, né? Deus diz a Moisés: olha, o teu povo, você fez tudo por eles. Moisés, você fez tudo. Você tirou eles do Egito, você se sacrificou, você correu risco de vida, você enfrentou o faraó, você foi conversar com o faraó, não foi uma vez só, foi mais de uma vez, tudo para tirá-los de lá, e agora eles estão infiéis a você e a mim. Olha, Moisés ainda reza para que Deus aplaque a ira contra o povo, para que Deus não se volte contra o povo. Olha o tamanho do coração de Moisés, que no fundo, né, tipologicamente é o coração de Jesus. O coração de Jesus não se cansa de nós. Não se cansa de nós. Minha gente, quanto tempo nós caminhamos errante? Quanto tempo? E Deus, ele faz girar as coisas, ele vai encaixando peças, ele coloca, às vezes, pessoas perto de nós que não estavam, que não faziam parte do nosso ciclo de vida, simplesmente e unicamente para que ele pudesse falar conosco. Deus nos coloca em lugares que nós nunca imaginaríamos estar, simplesmente para ele poder falar conosco. Deus, ele faz acontecer coisas que às vezes nós não compreendemos, simplesmente porque ele quer ser percebido, ele quer ser amado, ele quer ser servido, e ele quer que nós estejamos mais perto, mais próximos a ele. Deus faz de tudo, Deus tem feito de tudo para nos tirar da morte eterna, esse estado de impureza em que nós nos encontramos quando estamos distantes de Deus e da igreja. Ele tem feito de tudo. Tem feito de tudo. Sobretudo por meio dessa palavra. O que nos resta, minha gente? O que nos resta? Nos resta gratidão. Reconhecer o quão grandioso é o amor de Deus, que, se for necessário, ele move montanhas para que a gente possa percebê-lo, para que a gente possa voltar para ele. Se for necessário, ele faz de tudo, como tem feito, para que nós sejamos salvos. Agora depende de nós, né? Se você está escutando essa mensagem hoje, como também o padre que está vos falando, né? No fundo, nós já demos uma resposta, porque escutar essa mensagem de 12 minutos, de 13, 14 minutos, quer dizer que Deus já tem alguma parte no seu coração, né? Que ninguém aguenta ficar escutando o Padre Diego por 13, 14 minutos, se não for envolvido pela graça do Espírito, se não for seduzido pelo Espírito. Ninguém aguenta, né? Pode mandar essa mensagem para quem está longe de Jesus, a pessoa não vai abrir, não vai nem escutar. Se você está escutando é porque Jesus já te seduziu em alguma parte. Só que ele quer outra parte também. Ele nos quer por inteiro. Meus queridos, isso não quer dizer que nessa quaresma nós vamos nos tornar como a Virgem Maria. Calma, vai devagar. Mas Deus quer um pedacinho a mais nessa quaresma. Talvez as outras quaresmas você tenha entregue o mesmo pedaço que você já entregou em outras. E Deus não quer mais isso, ele quer cada vez mais. Ele quer um pedaço a mais de nós. Qual o passo que eu posso dar? Algo a mais, não a mesma coisa. Algo a mais. Que Deus nos ajude. Desejo uma quinta-feira abençoada a você. Hoje, quinta-feira, é dia eucarístico. Se você puder, visite uma igreja. Vá dizer um oi a Jesus eucarístico. Né? Se você tiver oportunidade, não é preceito, não é lei da igreja, nada, mas é dia eucarístico. Ou, se você não puder, façam alguns minutos de silêncio, feche seus olhos ao longo desse dia, alguns minutos, e memorize, traga na memória a imagem do Santíssimo Sacramento, da hóstia consagrada, e faça adoração mesmo de longe, né? Ou, se você ainda puder,
passar na frente de alguma igreja, pare um pouquinho lá, uns 5 minutinhos. Ah, padre, não vai dar tempo de entrar. Não tem problema, fica 5 minutinhos lá fora. Porque você tem a certeza de que Jesus está lá dentro da igreja, no sacrário. Dia eucarístico. Que nossos corações também sejam pertencentes, consagrados ao Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremo-nos sempre, Deus está no comando de tudo.